Shalom, shalom a você que nos assiste, você que está aqui na Har Tzion. Hoje, porção especial. Dê uma olhada aqui na tela. Porção Shlach Lecha, ou apenas Shlach, que ela trata de Números capítulo 13 até o final do capítulo 15. E o título dessa palavra é Prisioneiros da Esperança. Prisioneiros da Esperança. Mateus, prisioneiro é uma palavra tão negativa. Você usou uma palavra negativa e depois uma palavra positiva. Qual é o sentido disso? Bom, quiçá tivesse sido eu o autor dessa expressão. Não fui, foi o profeta Zacarias. O profeta Zacarias chama todos aqueles que estão confiantes na atuação de Deus, todos aqueles que não desistem, que Deus irá intervir, que Deus contém e mantém o controle de tudo. Zacarias os chama de prisioneiros da esperança. Porque nós somos prisioneiros, nós temos que estar ligados. A palavra esperança em hebraico é tikvah. Tikvah vem da raiz kav. Kav quer dizer corda, linha. Ou seja, esperança é algo que te conecta às promessas que você ainda não vê, mas que são certas. Então aquela linha é chamada esperança, é aquilo que te conecta àquilo que você espera, aquilo que Deus prometeu, não sumiu, não se perdeu, vai se cumprir. Você está conectado a elas, àquela palavra de vida, aquela palavra de ressurreição, aquela palavra de cura, aquela palavra de restauração, aquela promessa, você está conectado a ela, a uma linha que sai da promessa até o seu coração, e essa linha chama tikvah, esperança em hebraico. Essa é a raiz da palavra esperança em hebraico, tikvah, que foi não à toa o nome escolhido para o hino do Estado moderno de Israel. A tikvah, a esperança. Que nome melhor, né, para se escolher? Não tinha. É a tikvah, a esperança. Por quê? Por 2000 anos em diáspora. Por 2000 anos vendo Jerusalém de longe. A cada festa, a cada reunião, a cada tempo determinado do Eterno, nós terminávamos a nossa cerimônia dizendo, profetizando, o ano que vem em Jerusalém. E em 1967, quando nós voltamos a Jerusalém, cumpria-se a palavra de Yeshua lá em Lucas capítulo 21, Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios, agora Jerusalém volta a ser a cidade da paz, a cidade do povo de Israel. Tikvah, a esperança. Essa esperança alimentou o povo durante 2000 anos. Essa esperança sempre alimentou o povo de Israel. Bom, mas por que essa paraxá, o título do estudo chama Prisioneiros da Esperança? Eu vou explicar para você. Tem a ver com o que aconteceu nesse relato. Números 13. Você já leu. Eu não vou contar a história toda aqui não. Você já sabe o que aconteceu. Estavam lá prestes a entrar em Canaã. É, meu irmão, prestes a entrar em Canaã. Poucos meses já estavam lá. Poucos meses já estavam lá. E aí, eles têm a ideia de enviar espias, Deus concorda, Deus então ordena lá enviar os espias, um de cada tribo, portanto 12 judeus, 12 príncipes. Eles vão, ficam lá 40 dias, não é isso? Vamos ver a ordem de Moisés aqui para eles, olha aqui. Essa paraxá tem início lá no capítulo 13 de Números, com a ordem de Moisés para os 12 príncipes das tribos de Israel. Qual foi a ordem? Enviou-os, pois, Moisés, Números 13, 17, a espiar, atenção nesse verbo, hein? Eu vou voltar a ler nele lá no final. Diga comigo, latur, explorar. Daí que vem a palavra tayar em hebraico, turista, né? Toda pessoa que acha que vai fazer turismo em Israel, não vai não, ele vai explorar Israel. Então, mandou Moisés para explorar, para espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Neguev, penetrai pelas montanhas, vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou são muitos, e qual é a terra em que habita, se a terra é boa ou se a terra é má. E tais são as cidades em que se habitam em arraiais, se habitam em fortalezas. Também, qual é a terra, se a terra é fértil ou se é estéril, se nela há matas ou não.
tende ânimo e trazei o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então, nesse momento ali, Moisés envia os espias. 40 dias depois, eles percorrem a região que Moisés pediu, que é um bom percurso, viu? É uma boa caminhada. É uma boa caminhada. E não é muito fácil se andar por ali sem ser percebido, não. Então os rabinos, desde a antiguidade, eles buscam como que esses espias conseguiram não ser descobertos nesses 40 dias lá. Então os rabinos tecem muitas teorias, né? Eu acho interessante lê-las, porque a gente vê ali como que o poder de Deus pode ser demonstrado. Alguns dizem que os espias foram, Deus os protegeu. Então assim, eles não eram vistos, eles passavam e Deus meio que ocultava a visão, né? Para que os moradores daquelas terras, que eram até um pouco altos, né? Sabia que eles eram um pouquinho altos? Pouquinho assim acima da média, sabe? E aí eles ocultava da visão. Outros dizem que Deus colocou uma praga por onde eles passavam, as pessoas que poderiam servir-lhes de tropeço, de guerra, de interceptação, morriam. Como se fosse uma praga, por onde eles passavam as pessoas morriam. Tá? Então, é interessante essa teoria, porque ela vai estar em um dos relatos aqui que a gente vai ver. Então, vamos continuar aqui. Põe aqui na tela, olha. Então, 40 dias explorando a terra de Canaã. Os príncipes voltam. Só que 10 dos 12 dão o relatório tão esperado. Então, 2 ficam calados e 10 começam a falar. Tá? Porém, este relato dos 10, ele é dividido em 3 partes. Vão ler a primeira parte aqui, você pode continuar acompanhando aqui. Vão ver a primeira parte do relatório. Voltaram. O povo na expectativa. Vamos lá. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. E este é o fruto dela. Você lembra que eles trouxeram aquele cacho de uva do vale de Escol, que tiveram que carregar, 2 homens carregando numa vara? Vocês lembram disso? Trouxeram figos. Estou perguntando se vocês lembram, não é que vocês estiveram lá, porque eu sei que isso é muito representado aí, né? Tem esculturas, tem desenho, tem pintura dos 2 carregando o cacho de uva do tamanho que era o cacho de uva, e eles trouxeram aquilo. Então eles falaram: olha, a terra é boa mesmo. A terra mana leite e mel mesmo. Põe aqui. Éfes, diga, Éfes. Traduziram aqui como porém, mas Éfes não é porém. Vamos ver. Porém, Éfes, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são grandes e fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas, que são os piores inimigos que você pode imaginar, habitam na terra do Negev. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus, né, habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Qual foi o problema com esse relatório? Ele começou bem, só que quando eles usaram a palavra Éfes, sabe o que significa Éfes em hebraico? Éfes, existe até hoje. Éfes em hebraico é 0, nulo. Então eles começaram dizendo: a terra fomos, vimos a terra, e verdadeiramente é terra que mana leite e mel. Porém, anulando toda essa beleza, contradizendo tudo de positivo que vocês possam ter ouvido da nossa parte, aí veio a outra parte do relatório. As cidades são grandes, as cidades são todas fortificadas, os moradores são gigantes. Olha só. E deu o nome de todos os inimigos que habitavam ali. Éfes. À primeira vista, os Meraglim cumprem a ordem de Moisés, porque eles relatam exatamente o que eles viram. Por que então a Torá considera o relato dos espias um dos piores pecados da história de Israel? É interessante porque se você lê isso aqui,
Você vai falar assim, mas qual foi o erro deles? Moisés não mandou fazer isso? Vai lá, vê se a terra é boa, vê onde é que o povo habita, vê isso, traz o fruto da terra. Eles voltaram e falaram a mesma coisa, mas sutilmente entrou aí agora uma ideologia. Sutilmente começaram a dar notícia com uma tendênciazinha. Alguém se identifica aí? Você já viu quando a pessoa dá a notícia, mas com um viés ideológico embutido? Você já percebeu isso aí? Alguém já percebeu isso em algum momento da sua vida? Deram a notícia certa, falaram a verdade, mas com um viés totalmente desencorajador. E por isso que eles escolheram a palavra Éfes. Porque olha aqui, dê uma olhada aqui comigo. Ao usarem a palavra Éfes, que quer dizer contrário, negação, nulo, zero, antes de relatar sobre os habitantes de Canaã, os príncipes dão início ao questionamento de todas as promessas de Deus. Eles foram enviados para reportar, não para aconselhar. Queria que todo repórter ouvisse essa palavra de hoje. Os espias foram enviados para reportar, não para aconselhar. Eles deixam transparecer a sua falta de fé e falta de esperanças nas promessas e no poder de Deus. É como se eles dissessem, né? A terra é linda realmente, mas os habitantes são fortes demais para serem conquistados. É isso que eles queriam falar. Está entendendo? A mensagem que eles queriam dar desde o início foi essa: não podemos ir porque vamos perecer. É forte demais o povo de lá. Mas de início, eles não podiam falar isso. Então o que eles disseram? Deram a notícia correta, mas com um viezinho lá tendencioso, para o camarada começar a chacoalhar um pouco. Opa, peraí, o quê? Filho de quem? Amaleque? Anak? Você falou Anak? Anak? É isso mesmo que eu ouvi, Anak? O que eles queriam dizer era: não podemos deixar o povo entrar nessa terra, pois serão destruídos. Caleb, que é um cara entendido, Caleb, que era um jovem com zelo pelo Eterno, viu a sutileza dos príncipes, entendeu o que eles estavam querendo dizer nas entrelinhas e deu o grito. Literalmente ele gritou. Antes mesmo de concluírem o seu relato de desesperança, quer dizer, é um relato mascarado, né? Mas que quer dar desesperança, é terror, é pânico. Gente, algum paralelo aí? Dá o relato, mas por trás quer instaurar pânico, medo, desesperança. Tá, então os espias fizeram isso. Caleb percebeu e calou o povo. Olha aqui o versículo. Caleb interrompe os príncipes e diz: então Caleb fez calar o povo. Quem era o povo? Eram os príncipes que estavam falando bobagem? Que estavam sutilmente tirando a esperança e a fé do povo. Então Caleb fez calar o povo e disse: alô! Você pode dizer alô? Alô quer dizer para cima. Para cima, gente. Com o primeiro relato, o povo já começou a ficar: ih, meu Deus do céu. Anak, Amaleque, cidade grande, fortificada. Caleb entra e fala: levantem-se! Ergam-se! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso é alguém com zelo. Isso é alguém que crê nas promessas e no poder de Deus. Quem crê na promessa de Deus, crê no poder de Deus. E Caleb, assim como os outros 10, ele e Josué tinham visto o poder de Deus quando atuou no Egito, quando atuou nas pragas, quando abriu o Mar Vermelho. Eles sabiam quem era o Deus que os havia tirado do Egito. E essa conquista de Canaã seria só mais uma etapa, seria só mais uma oportunidade para Deus demonstrar o seu poder. Caleb sabia.
E Caleb não deixou, como diz o mineiro, não deixou barato. Não, calem-se, ergam-se, levante a moral. Nós conseguimos vencê-los porque Deus está conosco. Vamos subir, não vamos esperar muito não, vamos subir agora é o momento, calem-se. Dê a notícia com esperança, dê a notícia realçando o poder de Deus. Você pode dar a notícia, mas realça o lado positivo, realça o lado das promessas, realça o lado da vida. Não dê notícia tendenciosa não. E aí, o que acontece? Os demais príncipes interrompem a esperança de Caleb e mudam o discurso. Agora, já que levantou um lá para falar mal, vamos ser mais direto então. Para que eu preciso dar a notícia escondendo a minha intenção? Deixa eu deixar ela mais clara então. Olha o que os 10 príncipes disseram, interrompendo Caleb. Eles mudam, na minha opinião, eles mudaram de um discurso sugestivo para assertivo. Na segunda parte do relato, eles declaram: não podemos subir contra aquele povo. Era isso que eles queriam falar de primeira, tá? Mas estão falando agora, porque o Caleb provocou. Então eles falaram: não podemos subir contra o povo, porque ele é mais forte do que nós. Só que em hebraico, essa expressão do que nós, fala em hebraico mimeno. Mimeno pode ser, se você pegar sem as vogais, mimeno pode ser mais forte do que nós ou mais forte do que ele. É a mesma expressão, mimeno. Então os rabinos dizem, olha só, olha a maldade, a falta de esperança, de confiança em Deus desses espias. Eles chegaram a sugerir, alguns dizem, que esses povos, esses gigantes, essa estrutura de Canaã, seria mais forte do que o próprio Deus. O texto hebraico não é claro se eles estão falando do que eles, do que nós, ou do que ele, do que Deus. Yoter Hazak Mimeno. Gente, você é formador de opinião. Preste atenção aqui. Você é formador de opinião. Você foi enviado a uma expectativa do seu relato. O seu relato vai determinar o ânimo, a moral do povo em continuar cumprindo a missão. É uma responsabilidade muito grande. Os espias eram pessoas, os príncipes eram seres midiáticos. A atenção toda estava voltada neles, no que eles iam falar. E olha o que eles falam. Não podemos subir. Por quê? Porque o povo é mais forte do que nós. Em outras palavras, o sentido duplo de mimeno, ou mimeno, né, com O ou com U, dá a entender que os adversários poderiam ser mais poderosos do que o próprio Deus que os tirou do Egito. Essa é a gravidade. E a Torá fala que com esse relato, meu amigo, minha amiga, eles fizeram um debat. Debat é infamar. Eles espalharam uma notícia falsa. Eles espalharam uma notícia negativa. Eles espalharam uma notícia que gerou terror, gerou medo, gerou desesperança, gerou ansiedade, gerou desespero. Agora, com a sua ideologia abertamente declarada, os espias mostram abertamente a sua campanha, usando todas as táticas para desencorajar o povo a entrar em Canaã. Gente, a manipulação ideológica, ela sempre ocorre em etapas. Ninguém que quer te manipular ideologicamente começa já abrindo o jogo de cara. São estratégias, as mesmas estratégias que os espias usaram. Você começa falando a verdade, mas você fala de uma forma que a pessoa vai, de certa forma, anular ou questionar aquilo que você está falando.
Depois, quando começa a surgir a oposição, eles começam a ser mais diretos. Depois que a oposição se revela, aí não precisa esconder mais nada, aí chega e fala mesmo. É isso que nós queremos sim. Algum paralelo aí nos dias de hoje? Não, né? Não sei. Vamos lá. Olha a parte final do discurso deles. Olha só, dos 10. Por que eu estou falando 10? Porque 2 não entraram nessa, né? 2 tinham o Espírito eterno. Quem eram? Caleb, da tribo de Judá, e Roxéia, que Moisés mudou o nome dele para Yehoshua, da tribo de Efraim. Judá e Efraim, olha que interessante. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Infamar. Dar má fama, espalhar contenda, espalhar coisa ruim. Dizendo, olha o que eles disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os moradores. Olha isso, pessoal. Eles começaram falando que a terra era terra que mana leite e mel, não era? Mas o que eles queriam na verdade dizer? Não, a terra devora os moradores. Daí que os rabinos falam que Deus deve ter colocado uma coisa neles ali, porque por onde eles passavam, se as pessoas morressem, eles viam aquilo tudo, o que eles pensavam? Essa terra aqui, o povo aqui morre, aqui tem uma pandemia, alguma coisa assim. Não, eles pensavam, aqui deve ter alguma doença, alguma coisa assim, que por onde a gente passa o povo morre. Né? Por isso que é uma teoria, por isso que eles dizem que a terra devora os moradores, porque eles deviam estar vendo alguma coisa do tipo. Tá? Olha só, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Não é assim, né, gente? Não era todo mundo que era homem de grande estatura, pelo amor de Deus. Mas o que houve aqui? Um pequeno exagero. Eu aumento, mas não invento. Não tem um que fala assim? É a mesma coisa. Todos são gigantes. Todos são de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Qualquer psicólogo vai entender o que estava ocorrendo na mente desses espias. Eles não só se viam como incapazes de poder entrar naquela terra, mas eles assumiam que os outros que estavam lá os viam como incapazes também. É quando você assume a reação do inimigo. Eu não consigo e o inimigo sabe que eu não consigo. Você não sabe. Não, claro que ele sabe que ele pode me vencer. Claro que ele sabe que ele é mais poderoso. Né? Então, pessoal, isso ocorreu lá no relato dos espias. O que aconteceu? Vamos resumir aqui? Vamos resumir o que os espias fizeram com essa manipulação da informação? Manipularam ou não? Manipularam. Porque instaurou no povo medo. Você leu aqui a Torá? Você leu essa porção em casa antes de vir para cá? Você viu o desespero do povo? Antes tivéssemos ficado no Egito do que ver nossas mulheres e filhos perecendo aqui. Vamos voltar. Vamos escolher um capitão aqui para levar a gente de volta. Era melhor ter ficado lá. Então aquilo tudo que Deus fez não valeu de nada. Era o grande cumprimento da promessa a Abraão se cumprindo ali, o povo sendo liberto, e vocês estão jogando isso tudo por terra? Porque vocês não creem no poder de Deus? Porque vocês estão vendo só com os olhos físicos? Não estão vendo, não estão com a corda prendendo-os na esperança, nas palavras que Deus deu ao povo, que eles conquistariam a terra? Manipularam a informação, instauraram o medo, instauraram o terror, instauraram o pânico. Fizeram pessoas boas e inteligentes agirem como ignorantes. Pela manipulação. Para chegar a falar uma coisa dessa, vamos voltar para o Egito? Que isso? Olha só.
os espias transformaram as promessas da terra que mana leite e mel na terra que devora os moradores. Olha como é que inverteu tudo. Amedrontaram os israelitas e os fizeram se voltar contra Deus, desacreditando todas as promessas e minimizando o poder de Deus. Olha o que eles disseram: tomara que tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Ainda culpa a Deus. Por que nos trouxe Deus para essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Ah, meu irmão, até Deus tem limite da sua paciência. Ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas tudo tem uma linha. Tudo tem um limite. E aí, fizeram com que esse limite do eterno fosse alcançado. E o eterno decide o quê? O que o eterno decide fazer? Você leu a Paraxá? Acabar com todo mundo. Vou acabar com todo mundo. Vou fazer de você, Moisés. De você eu vou criar esse povo, que vai ser reino de sacerdotes, nação santa, que vai abençoar o mundo. Não precisa do resto, não. O que Moisés faz? Graças a Deus o Senhor chegou a essa conclusão, já não aguentava mais ficar carregando esse povo nas costas. Foi isso que ele disse? Não. Moisés foi lá e clama ao Eterno por misericórdia. Senhor, olha o argumento, ó. Moisés era meio advogado também, sabia argumentar, ele argumenta com Deus várias vezes. Senhor, pensa bem comigo aqui. Os egípcios viram tudo que o Senhor fez lá, nos tirando de lá. Os povos ao redor, todo mundo já está sabendo que nós fomos libertos lá com o braço forte e com milagres do Egito. Se o Senhor nos matar aqui agora, se o Senhor mata o povo aqui agora, o que vai ser dito? Deus tirou eles do Egito, mas não teve poder para levá-los até Canaã. Matou-os no deserto. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia. Não faça isso. E Moisés então intercede pelo povo. Moisés levanta uma intercessão. Tá? Você vê essa intercessão aqui, ó, no capítulo 14. E Moisés termina no capítulo 14, verso 19. Aí ele lembra a Deus, né? Quando você tem medo de alguém perder a paciência com você, você começa o argumento assim, ó, eu estou aqui porque eu sei que você é paciente. E aí você fala a sua demanda. Moisés falou exatamente isso. Ele falou, Senhor, verso 18 do capítulo 14, o Senhor é longânimo, grande misericórdia, o Senhor perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Perdoa então, Senhor, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Ah, meu irmão, Deus tinha o coração de Deus derretia quando Moisés se colocava assim entre o povo e Deus. Aí Deus fala com ele, ó, salarti kidvarecha, perdoei conforme a sua palavra, Moisés. Perdoei conforme a sua palavra. A tua palavra, né? A palavra de Moisés, respondendo para Moisés. Mas, tudo tem um mas, né? Nenhum desses homens, acima de 20 anos, que viram as coisas que eu fiz no Egito, vão entrar em Canaã. Toda essa geração vai perecer. E as crianças que eles falaram que iam morrer no deserto, essas vão entrar. Todo mundo acima de 20 anos pereceu no deserto. Para cada dia que os espias ficaram lá em Canaã, 1 ano foi acrescentado na trajetória. Que se fosse hoje, você gastaria 2, 3 semanas no máximo. Eles demoraram 40 anos. Como punição. 1 ano para cada dia que eles ficaram lá. Só não foi punido nessa Josué,
e Calebe. Todo o resto pereceu no deserto. Alterou todo o plano do Eterno. Alterou todo o projeto inicial. Está entendendo? Então, olha só. Quando duvidamos das promessas de Deus, preste atenção nisso, pessoal. Quando você duvida das promessas de Deus, ou quando você não as entende no contexto original, você está questionando o poder de Deus. A nossa esperança está baseada no poder de Deus como nosso auxílio, e não em um simples otimismo. Eu não estou preocupado em ser otimista. O otimismo humano diz o quê? Tudo vai dar certo no final, independente da minha participação. Vai tudo dar certo. Meu irmão, nós temos que tomar posse daquilo que o Eterno nos prometeu, sendo parceiros no processo desta possessão, desta herança. Lembrando aqui que a palavra usada para herança, nós podemos possuir a terra, falada por Calebe, é a palavra, o verbo lareshet, que vem o substantivo morachá, que é aquela herança que você tem que conquistar. Não é a herança nahalá. Nahalá é a herança que vem automática para você, tá? Morachá é a herança que você conquista, você é parceiro. Você tem a palavra que vai ser seu, tá? Você tem a palavra e a promessa que vai ser seu, mas você não pode ficar sentado esperando, porque senão não vai ser seu. Você tem que ir lá e pegar. Por que você pode ir lá pegar? Porque quem te deu autoridade para ir lá e pegar. É seu direito. É só você ir lá e tomar posse, mas tem que ir, tem que ter uma ação da sua parte, tá? Então, olha só, quando você duvida das promessas de Deus, você está questionando o poder de Deus. Deus não é poderoso o suficiente. Deus não é poderoso o suficiente para me livrar dessa situação. Deus não é poderoso o suficiente para salvar meu casamento. Deus não é poderoso o suficiente para poder libertar meu filho. Deus não é poderoso o suficiente para poder fazer meu marido nascer de novo. Deus não é poderoso o suficiente para que Israel reconheça o Messias. Tem gente que pensa assim. Deus não é poderoso o suficiente para restaurar os judeus descendentes da Inquisição, os Anusim. Não, que isso, é impossível. Esse povo está espalhado no mundo todo. Descendentes de judeus da época da Inquisição, restaurar esse povo, voltar para Israel, isso é impossível. Deus não teria poder para isso, não? Será? Que isso, Mateus? Uma nação inteira reconhecendo Yeshua como Messias? Isso aí é anos e anos de trabalho missionário e nós não conseguimos nada ainda. Vocês creem na promessa de Deus, mas de forma descontextualizada. Não é a sua. Não é tentando transformar o judeu em batista, em adventista, em presbiteriano, que você vai cumprir a promessa de Ezequiel. Não é, não. Você só vai cumprir a promessa que Deus deu ali a Zacarias. Você só vai cumprir ali a promessa que Deus deu a Amós, de ver o povo de Israel uníssono, unânime, corporativamente, recebendo a Yeshua como Messias, quando você começar a causar ciúme nos judeus. Ciúmes. Você tem que causar ciúme em Israel. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 11. O que é causar ciúme? Você sabe por que Deus usou essa expressão. Por que Deus fala que Ele é um Deus ciumento? Porque você sente ciúme. Você sabe o que é ciúme. É quando alguém clama conhecer, alguém alega conhecer melhor do que você uma pessoa chegada a você. Como é que o cristão vai provocar ciúme em Israel? Desde o século III, desde o século IV, desde os primeiros concílios organizados por Constantino. Vamos pegar Constantino, né? Eu teria muitos exemplos anteriores a ele. Mas vamos pegar Constantino, século IV, imperador. Desde os concílios por ele e dos sínodos por ele organizados, Israel não é mais considerado o povo eleito. A lei de Deus que Deus deu para Israel é considerada heresia. Coisas como festas, sábado, são consideradas heresias para os cristãos.
É assim que você vai gerar ciúme no judeu? Com esse tipo de doutrina? Com esse tipo de interpretação? Nós somos parceiros, meu irmão. Olha só. Olha o que escreve o autor de Hebreus. A gente já está terminando. O autor de Hebreus escreve: desejamos, porém, continue cada um de vocês mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Olha só, veja aqui, você tem que ter diligência e plena certeza da esperança, ou seja, ter esperança exige ação, ter esperança exige coparticipação naquilo que você espera. Não é sentar e esperar, isso não é esperança, isso é preguiça. Isso é orgulho. A promessa está lá, seja diligente em alcançá-la. Olha aqui o que o autor de Hebreus fala: tenha plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Eu às vezes ligo a televisão, vejo pastor falando, pregando sobre escatologia, eu falo, bando de indolente. Sabe o que é indolente? Indiferente. Indolente quer dizer que não sente nada, que não sente dor. Indolente. Vê as coisas acontecendo, vê o islamismo crescendo, vê o terrorismo em Israel, vê o judeu morrendo lá. Tudo tem que acontecer para Jesus voltar. Indolente. O autor de Hebreus deu a exortação para exatamente esse tipo de pensamento. Olha aqui, ó. Não. Por que você tem que ter diligência e plena certeza da esperança? Para que você não se torne indolente, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Está aí, pessoal. Você herda a promessa, não é porque ela está prometida lá e você senta e espera, não. Você herda a promessa é porque você imita aqueles que pela fé e pela longanimidade, pela paciência, pela persistência, pela perseverança, aí sim, eles herdam. Mesma expressão. Canaã não foi feita para ser herdada como uma nahalá, como uma herança assim, está lá para vocês, está aqui, ó, plim. Tudo a terra funcionando, no jardim do Éden. Não, Canaã é morachá, é herança que você tem que possuir, tem que guerrear, tem que lutar, tem que expulsar, tem que estabelecer o culto do Deus único, tem que agir, tem que anunciar a lei de Deus, tem que restaurar a terra, tem que transformar aquele pedacinho de terra numa extensão do céu. Essa é a missão de Israel. Olha, não se torne indolente, mas imite aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quem está falando aqui? Dos patriarcas, né? Teve algum patriarca que sentou e ficou parado, esperando a promessa se cumprir? Imite esses. Imitem a fé que eles têm, né? E eles herdam as promessas. Olha só. Comentando sobre a paraxá dessa semana, o rabino Jonathan Sacks, às vezes eu o cito aqui, Zichrono Levrachá, de abençoada memória. O rabino Jonathan Sacks escreveu o seguinte, ele falando sobre a paraxá dessa semana. Olha só. Ele foi o ex-rabino-chefe da Inglaterra. Leia aqui comigo. Olha só que interessante. Olha se não é isso, pessoal. Otimismo é a crença que as coisas vão melhorar. Esperança é a crença de que juntos podemos melhorar as coisas. Anota isso, meu irmão. Isso é esperança. Porque às vezes você está achando que você está tendo esperança, você está otimista. E otimista leva tinta, viu? Otimista cai. Otimista está voando, uma hora está igual Bitcoin. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Otimista não tem essa certeza que ele vai estar sempre lá em cima, não. Vamos lá de novo. Otimismo é a crença que tudo vai melhorar. Esperança é a crença que juntos, com a minha participação, podemos melhorar as coisas. Nenhum judeu, conhecendo a história judaica, pode ser otimista.
Mas nenhum judeu digno do nome judeu pode abandonar a esperança. Os mais pessimistas dos nossos profetas, como Amós ou Jeremias, ainda eram vozes de esperança. E olhem que eram profetas pessimistas, hein? Você pega um Jeremias aí, mesmo Jeremias tinha esperança, apregoava esperança. Por seu derrotismo, os espias falharam como líderes e como judeus. Ser judeu é ser um agente da esperança. E eu acrescento aqui, ser um discípulo de Yeshua, judeu ou não, é ser um agente da esperança. É a sua coparticipação nas promessas. Você não sente e espera, você participa. Deus profetizou que 70 anos só o povo ia voltar da Babilônia. Deu 70 lá, não aconteceu nada. Teve que dobrar o joelho lá, meu irmão, interceder. Porque Deus prometeu que nós voltaríamos para a nossa terra natal. Ezequiel fala isso, Amós fala isso, Zacarias fala isso. Imagina se o judeu tivesse sentado até hoje lendo Zacarias lá, esperando a coisa acontecer. E Hitler vem no espírito de Amaleque na década de 40, aí, de 30, 40, tenta exterminar, tenta cumprir aquilo que Amã não conseguiu. E o judeu desperta. Opa, é agora, é agora, é agora. Os aliados vencem a guerra, é agora. Herzl já estava pensando nisso desde o final do século XIX. Quando houve o final da Segunda Guerra, é agora, vamos voltar. E desde o final do século XIX, o judeu está voltando, porque eles sabiam, vamos fazer a nossa parte. E chegava lá na Palestina, chamada Palestina, era recebida a bala por árabe, e depois era recebida a bala por inglês. Chegava lá, deixava a gente ficar só com as piores partes do país. Só com pântano, lugar cheio de doença e malária. É aqui? É aqui. Essa aqui também é... vão lá para Galiléia, lá é só malária. Napoleão destruiu a Galiléia toda, né? Incendiou a Galiléia toda. Vocês podem ir para Galiléia, lá nós deixamos vocês irem. Beleza, vamos lá. Criamos os primeiros kibbutzim. Chega lá na costa. Onde é que eu posso me estabelecer? Judeu? Você pode só onde tem duna. Ali você pode, do lado de Jafa, tem um local lá que é só duna de areia. Você pode ir lá. Agora hoje você vai lá em Tel Aviv, vê as dunas que eles deram para os judeus e vê Jafa. Vê a diferença. Mas teve que ter a mão no arado, teve que ter a mão na obra, teve que ter a coparticipação. A promessa é minha, é só eu ir lá trabalhar. Deus está conosco. Se Deus é por nós, nós podemos derrotá-los. Esperança envolve coparticipação. Discípulos otimistas não resistem aos desafios da missão, mas os que possuem esperança nas promessas do Eterno e em seu poder, através da obra de Yeshua, são parceiros ativos e atuantes na restauração de todas as coisas. Estes aí herdarão a terra. Por isso que eu gosto das palavras de Yeshua, doutor Francisco, ao vencedor. Ao vencedor. Não é ao indolente, não é ao inerte, não é ao preguiçoso, não é ao soberbo. Eu fui predestinado. Mas não, que isso? Você esqueceu que eu fui predestinado? Se eu fui predestinado, não importa o que eu faça, o que eu não faça, tudo vai estar lá cumprindo para o meu benefício e gozo futuro. Ai, meu irmão, meu sangue ferve. Eu entro ali o espírito de Caleb, porque eu dá vontade de falar, anda! Alô! Fala igual o Caleb, alô! Levanta, vocês estão deitados aonde, meu Deus do céu? Vocês estão vivendo aonde? Vê a guerra lá de Israel, aí a gente conclama, né? Ô gente, ora por Israel, ora pelos irmãos lá. Ô gente, não pode. Ora para que Deus faça os líderes do Hamas baixarem as armas. Ô gente, ora. Aí, não adianta, rabino.
Tudo isso já está escrito, tem que acontecer. Ah, meu irmão, você quer me ver ferver o sangue, você escreve isso para mim. O Abraão, eis te darei uma terra. Eis que vou escolher você, vou fazer de você um grande povo, tá? A terra está lá, fica sentado aí. Aí chega lá na terra, estabelece lá, aí vem a fome. Ah não, Deus prometeu que essa terra era minha, se vier fome vai me sustentar, eu vou ficar aqui. Ficasse lá para ele ver o que ia acontecer. Vai Abraão para o Egito, depois repete a mesma coisa com Jacó. Gente, as coisas não são assim não, a Bíblia é proativa. A promessa exige a sua coparticipação. É quando você coparticipa com Deus que você crê no poder de Deus. Isso para mim é o cúmulo do egoísmo, é a premiação mor do egoísmo. Nós temos que estar preocupados em anunciar o reino de Deus, e salvar vidas. Fazer pessoas terem encontro com Yeshua genuinamente e fazer as pessoas entenderem a Bíblia no contexto correto, que não adianta nada entender a promessa, tudo errado. Ah, Mateus, eu aprendi que essas promessas lá que você está falando de Ezequiel, de Amós, de Zacarias, onde está escrito Israel, eu aprendi que a gente tem que riscar e escrever igreja. Não está entendendo tudo errado, meu irmão? Está entendendo tudo errado, fora de contexto? Não entende que existe Israel, não existe que Israel vai ser aquele que vai orquestrar, aquele que vai ser o agente com Yeshua se revelando a Israel. Gente, sem restauração de Israel não há restauração do mundo não. Sem restauração de Israel não há vinda de Yeshua não. Mas entende tudo errado, entende profecia tudo errado, vai estudar Apocalipse, fica mais preocupado com gafanhoto, com cabeça de leão, do que Israel lá hoje, a guerra lá que acontece hoje. Seja mais pé no chão, meu irmão. Para um pouquinho de ficar calculando. Ah, eu vou calcular a data, vou calcular que dia que Jesus vai voltar, que dia que o anticristo vai revelar, que dia que não sei o quê. Para um pouquinho com isso. Começa a trabalhar para que as promessas que Deus nos deu sejam cumpridas em nossos dias. Deus falou que todo Israel será salvo. Qual tem sido a sua missão nisso? Qual tem sido a sua participação nisso? Jeremias fala que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Qual tem sido sua participação nisso? Isaías fala que as nações subirão a Jerusalém para aprender a lei de Deus. Qual tem sido a sua participação nisso? Nenhuma, né? Que você ainda acha que a lei já acabou. Difícil, meu irmão. Mas não é impossível. Porque Deus está conosco. E este é o propósito dele para esses dias. Por isso que eu não desisto. Rabino Marcelo, desiste desse negócio de anuncio. Nunca voltarão para Israel. Não aceita essa palavra. Deus está conosco, voltarão, as profecias se cumprirão. Eu estou fazendo a minha parte. Eu fiz museu, escrevi livro, pesquisei 20 anos. Eu faço a minha parte. Mateus, para com esse negócio de ensinar a igreja, de tentar mostrar para a igreja as suas raízes judaicas. Isso nunca vai acontecer. A igreja tem 2000 anos de história e tradição que jamais serão removidas. Eu não aceito. Eu não aceito, porque o que está acontecendo hoje em dia são as pessoas sendo despertadas para aproximarem-se a Israel, para aproximarem-se mais uma vez a herança que foi roubada lá nos primeiros séculos. Eu creio nisso. Por isso que eu não paro de falar. Tentam calar a gente aí dos dois meios. Não vou parar. Decide o que você é, ou é cristão ou é judeu. Ô meu irmão, eu não sou nenhum nem outro, eu sou um judeu discípulo de Yeshua. Arrepende aí para a remissão dos seus pecados através de Yeshua. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Asrei Atikvá. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro.
eu e você somos prisioneiros dessa esperança. Nós cremos que quando tiver entrada a plenitude dos gentios, Deus vai retirar as escamas e os tampões dos ouvidos do nosso povo, e todo Israel será salvo. E haverá vida dentre os mortos. Eu creio. Vamos lá para encerrar então. Davi Ben-Gurion, o nosso primeiro-ministro, diz o quê? Em Israel, para ser um realista, você precisa crer em milagre. Você pode até tentar ser realista, mas se não acreditar em milagre, você vai entrar em parafuso. E Números 15 termina com o ensinamento sobre o tzitzit. Aqui, ó. O tzitzit, que são essas franjas, ou como é que está aí na Bíblia sua? Borlas, né? Não sei como é que está aí. Borlas, sei lá. Isso são franjas, tzitzit, vem do verbo lehatzil, que significa ver. Então, franjas para o judeu atar nas quinas da sua roupa, então tinha que ser roupa quadrada, né? O pessoal usava, ou retangular, o pessoal usava manto, então tinha como pôr no manto, né? Nas asas da roupa, é aqui, ó. Como hoje a gente usa calça, então o judeu criou um chale de oração retangular ao quadrado, e nele, então, o judeu usa pela manhã, nas suas orações, o tzitzit, que é essa franja aqui. Essa franja é para o judeu ver e lembrar de obedecer os mandamentos de Deus. Agora, tem a ordenança, fixa aqui, Gustavo, de colocar um cordão azul entre os outros. Está aqui, ó, ele chama de terrelet. Ele é azul, celeste. Terrelet vem de tarlit, propósito. Então, ou seja, você vai ver as franjas, vai lembrar de guardar os mandamentos de Deus. Por quê, hein? Para você não latur os desejos do seu coração. É a mesma palavra. Gente, a Torá é perfeita. Olha aqui. Quando ele dá o tzitzit para o judeu, por que o judeu tem que usar isso aqui? Para lembrar de não ir atrás. 15:36. Para lembrar, aqui ó. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Para que existe mandamento? Para que existe lei? Para que existe parâmetro? Para que existe moral bíblica? Para que você não siga os desejos do vosso coração, dos vossos olhos, após os quais vocês estão adulterando. Sabe o que é esse verbo seguir aqui no original? Latur, espionar, explorar. Não vai explorar seu coração não, meu irmão. Eu vou explorar todos os desejos do meu coração. Vou fazer tudo que eu sinto vontade de fazer. Você vai pecar e vai adulterar. Então, por isso que existe o tzitzit. E entre o tzitzit tem o terrelet, o azul, doutor Francisco. O azul, na antiguidade, é a cor da realeza. Terrelet vem de tarlit, propósito. Você lembra que o seu propósito não é ficar só... O mandamento é importante, né? Os brancos, tem que cumprir. Você está vivendo na terra. Mas qual que é o propósito maior? É trazer os céus à terra. Mandamento existe para isso. Quando você obedece, você está trazendo um pouquinho do céu à terra. O mandamento em hebraico é mitzvah, vem da raiz tzivá, que é o quê? Conectar. Quem obedece a Deus de coração, está conectando céus e terra. Olha o terrelet aqui, o azulzinho. Está vendo? Então, você lembra de obedecer, mas lembra que o seu propósito é ser um sacerdote do reino dos céus na terra. Meu irmão, isso é maravilhoso, meu irmão. O realismo que a gente precisa é aquele onde nós somos certos que as palavras de Deus se cumprirão, não só mediante o poder, mas com a nossa participação. Não creia nos relatos tendenciosos e preguiçosos dos espias, no discurso de desesperança e derrota.
amarre uma corda, tikvá, esperança, entre o seu coração e as palavras de Yehoshua e Caleb. A terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, gente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Eterno e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorá-los. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Sabe qual que é a grande moral da história? E com isso eu encerro. Eles estavam com tanto medo dos habitantes de Canaã, que pecaram e passaram 40 anos perambulando. Quando eles entram em Josué capítulo 2, quando eles entram e Raabe dá, como é que fala? Hospeda lá, recebe os espias, o que Raabe fala para eles? Ó, aqui está todo mundo sabendo o que Deus fez com vocês, como Deus tirou vocês lá do Egito, está todo mundo morrendo de medo de vocês. Essa era a realidade. Se ele tivesse entrado naquela época, o povo ia fugir tudo, os gigantes iam correr, doutor Francisco. Raabe testifica que o povo estava morrendo de medo dos israelitas, a fama já estava correndo, Deus já tinha colocado pavor neles ali contra os judeus, mas o que? Duvidaram do poder de Deus, duvidaram do poder de Deus, viu? Então, nossa missão é sermos coparticipantes com Deus nas suas promessas para nós, e é claro, eu sempre termino dizendo, restauração já, porque essa é a minha esperança, esse é o meu propósito, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.